Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de estatística do período remoto e de todos os outros períodos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre correlações, tá? Como fazer as correlações utilizando o software Jamove. E hoje nós temos a companhia de Vinícius e Tom. Esse é o Vinícius e esse é o Tom. Tá? Então eles estão muito fofinhos e se você achou que ele é fofinho, deixe seu like para termos mais fofura no nosso vídeo. Comente que você gostou, que você achou fofinho. Se você não achou fofo, se você achou babaca, comente aqui também, tá? Mas eu trouxe eles porque são simpáticos e porque a base de dados de hoje vai ser sobre política, tá? Então, é uma base de dados que dá treta, dá briga, dá treta, né? Então, desde já eu peço a compreensão de vocês que o objetivo não é ter treta, mas treta é legal. Assim, se tiver treta, vai ser legal, né? E o objetivo é termos algum dado interessante para a gente poder analisar. Então, essa é uma base de dados das eleições de 2018, tá? Então, a gente tem aqui, cada sujeito é um estado, tá? São 27 unidades da federação, para ser mais correto, o Distrito Federal não é um estado, é uma unidade da federação, tá? E e aí a gente vai ter informação do IDH, uma informação meio velha de 2010, mas não deve ser muito diferente do que era em 2018, o IDH de cada estado, Índice de Desenvolvimento Humano, para quem não sabe o que é IDH. E aí aqui a gente tem votos válidos totais daquele estado, quantos votos válidos teve naquele estado, o percentual de votos do Bolsonaro, do Haddad, do Gomes e do Alckmin, né? O Jair Messias Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. E aqui a soma dos três não é um dado talvez que tenha muito que analisar, mas só para mostrar que gira em todos os estados gira em torno de 90% dos votos entre esses quatro aqui. Em algum estado aqui, esse aqui, ó, deu 89, vamos ver qual que é, o Amapá deu 89, não chegou em 90, soma dos quatro, e no Paraná também não chegou em 90. Nos demais estados eles têm acima de 90% dos votos, então por isso que eu só trouxe esses quatro aqui. Então a gente está trabalhando resultados do primeiro turno. Então vamos às análises, né? Vamos às análises. Para fazer uma correlação, o que é uma correlação? A gente quer saber se uma variável, quando uma sobe, a outra sobe também ou a outra desce, qual que é o comportamento da outra variável. Tá? Então, para isso, a gente vai nesse menu Regression, tá? Ele está em regressão. Correlação digamos que é uma versão simplificada da regressão, né? Dá para chamar assim. E nós vamos clicar em Correlation Matrix, matriz de correlações, é o que nós vamos ver hoje, tá? E aí vamos escolher duas variáveis. Assim, vamos pegar, vamos começar com duas variáveis para o início de conversa. Vamos pegar o IDH e Bolsonaro. Selecionei essas duas variáveis, então percentual de votos de Bolsonaro e o índice de desenvolvimento humano 2010. Então, já em largando essas variáveis daqui, ele já vai me calcular o Pearson R, que é a correlação de Pearson, que deu 0,707. Tá? Então, essa é a correlação, que é uma correlação bem fortinha, assim, para saber qual que é as correlações. Eu vou ficar colocando na tela essa tabela aqui, tá? Vamos botar então para vocês verem. Se for zero, então não tem correlação. Zero é uma correlação nula, se essa correlação for zero. 0,2 é uma correlação baixa, 0,40 é uma correlação moderada, 0,70 é uma correlação alta e 1 é uma correlação perfeita, tá? Então vocês imaginem alguma gradação no meio dessas coisas, assim, que
para imaginar essa correlação, tá? Essa tabela não dá nenhum ponto de corte entre as correlações. Ela apenas vai colocar alguns valores que considera alto, baixo, moderado. O que é importante é que cada autor considera de um jeito, cada autor vai considerar essa força dessas correlações de um jeito. Eu, como trabalho com psicologia, eu sempre tento ser o mais liberal possível, menos conservador possível na estimativa da correlação. Então, sempre tento ver a maior força possível dentro das correlações, porque é diferente de trabalhar numa área como psicologia, que é difícil de encontrar alguma relação, do que numa área como física, engenharia, que sei lá, que ponto 90 pode ser uma correlação baixa, dependendo do que está sendo correlacionado com o que. Tá? Então, esse é um critério que eu considero legal para a gente interpretar as correlações. E detalhe que aqui a gente não tem ponto de corte. Tá? Eu gosto de trabalhar até ponto 30 como uma correlação baixa, de ponto 30 até ponto 50 moderada, ponto 50 até sei lá, até ponto 70, 80, eu diria que é alta. Depois disso eu acho que é altíssima, fortíssima, já cria mais uma categoria que não tem aqui, tá? Então essa seria uma interpretação, mas cada autor vai ter uma maneira de interpretar, é aproximadamente isso, então não tem uma maneira certa de interpretar essas correlações. Então a gente tem uma correlação forte aqui, assim, então o que significa essa correlação forte? Quanto maior o IDH do estado, mais gente votou no Bolsonaro. Estados mais ricos, vamos dizer assim, tenderam a dar um percentual maior para o Bolsonaro nas eleições. Tá? Então, isso é uma matriz. Tá? Um detalhe que eu quero chamar a atenção é que aqui ó, a gente tem correlação do IDH com o Bolsonaro, tá aqui, e aqui está em branco. Assim, tá? Por quê? Outros softwares vão repetir esse valor aqui. O Jamove deixa em branco. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem em branco porque a ordem dos fatores não altera o produto nesse caso aqui. E a correlação de IDH 2010 com Bolsonaro é a mesma correlação de Bolsonaro com IDH 2010. Então, isso não altera. Certo. Vamos fazer uma matriz maior, vamos botar os outros players daquela eleição. Vou até botar votos válidos. Deixa eu tentar passar para cá os votos válidos, mais para o início aqui, para que eu crie os candidatos mais juntinhos, tá? Ele ainda está calculando aqui para mim. Ele fez uma... Ele colocou aqui em cima, como eu fiz essa alteração aqui, então vamos tirar tudo aqui para deixar essa tabela bonitinha aqui de novo. Selecionamos tudo. Joga para lá, tá? Eu queria ver, tá? Eu queria a tabelinha com uma diagonal, assim, tá? Então essa é a nossa matriz de correlação com todos os dados, tá? Primeira linha IDH com IDH também é uma... Ele nem estima a correlação de uma coisa com ela mesma, vai ser sempre redondo, positivo, e assim, a correlação de uma coisa consigo própria ela é perfeita, assim, ou seja, quando uma coisa sobe, a mesma coisa sobe no mesmo nível, né? Então é uma correlação perfeita. E aí a gente tem várias correlações. Então o IDH com o número de votos válidos é uma estimativa do tamanho do estado, né? Então estados maiores têm IDH maior, já existe uma correlação já moderada aqui dessa questão do próximo de ponto 40 aqui, tá? Do IDH com os estados. Essa correlação a gente já viu do Bolsonaro, do Haddad. Ela deu menos 0,8. Então, uma correlação bem forte e negativa. O que significa que a correlação é negativa? Significa dizer que o sentido é inverso.
quanto maior o IDH daquele estado, menos votos tem o Haddad, tá? Menos votos o Haddad obteve. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor o IDH, mais votos o Haddad obteve naquele estado, tá? Então tem essa tem essa questão da correlação negativa, ela funciona dessa maneira. Ciro Gomes não teve influência, uma correlação praticamente nula, muito próxima de zero, uma correlação fraquíssima, assim, para não dizer nula. Isso aqui é quase zero, a gente nunca vai achar um zero cravado, assim, né? Ou quase nunca. Mas aqui a gente já tem uma coisa que dá para considerar que é zero do ponto de vista prático. Então, Ciro Gomes não tem essa coisa de estado pobre, estado rico, isso não mexe com ele. E o Alckmin também tem uma correlação fraca, tá, uh, com o estado, tá, com o IDH. Então, analisando só o IDH, assim, aqui a gente tem comparando com votos válidos, tá? E aqui a gente tem comparando com o Bolsonaro. Então, correlação uma correlação fortíssima aqui, Haddad e Bolsonaro, e negativa, tá? Quanto mais voto Bolsonaro tem, menos voto o Haddad conseguiu. E vice-versa, quanto mais voto o Haddad conseguiu, menos o Bolsonaro conseguiu nessa eleição, tá? Aqui a gente tem uma correlação positiva com o Alckmin, tá? Do Bolsonaro com o Alckmin. Quanto mais votos o Bolsonaro conseguiu naquele estado, mais voto o Alckmin conseguiu também. Assim. Então isso... E aqui uma correlação já bem, uma moderada, já com alguma robustez. E do Ciro Gomes e com o Haddad também é positiva essa correlação, 0,11, mas bem fraquinha, tá? Aqui a gente tem o p-valor, tá? Que eu podia ter tirado isso aqui para demonstrar didaticamente, assim, só para ficar só com as correlações, mas ele colocou e eu me esqueci de tirar, tá? Então vamos botar de novo. Esse p-valor, então ele vai comparar com uma hipótese nula, ele vai comparar essa minha correlação com a hipótese nula, e a hipótese nula é que a correlação é igual a zero, não existe correlação com isso. Tá? Então a chance de isso estar certo é de 5% mais ou menos redondo aqui. Então, em princípio, eu rejeito a hipótese nula, a gente rejeita quando é menor que 0,05 aqui, deu exatamente, mas eu acho que dá para rejeitar essa hipótese nula, tem alguma relação entre votos válidos e o índice de desenvolvimento humano. Aqui é significativo, então menor que 0,01, que também, aqui não é, enfim, então a gente tem esses p-valores, assim. E uma maneira de entender se é significativo ou não, bem mais fácil que é saber se é menor que 0,05, que é esse valor aqui, é só clicar aqui, ó, Flag Significant Correlations, colocar uma bandeirinha, sinalizar, flag é bandeira, né? Mas aqui está falando de sinalizar as correlações que são significativas, tá? Então essa daqui é significativa, assim, com P menor que 0,05. Embora seja igual, se for andar na vírgula deve ser menor esse número aqui, enfim. Essa aqui é com P menor do que 0,01. E aqui é significativa com P menor que 0,001. Então ela é mais significativa ainda quando tem 3 asteriscos, é uma significância bem mais robusta, assim. Então é aquela coisa que rejeita a hipótese nula mesmo, assim, não quero nem saber dessa hipótese nula que não faz o menor sentido, assim, né? E claro, uma correlação fortíssima, ela é extremamente diferente de zero, né? Também assim, eu posso testar a hipótese de que existe correlação, ela é diferente de zero. Posso testar a hipótese de que existe uma correlação positiva, aí meu p-valor vai se referir a isso, né? Então isso aqui que era bem significativo agora não é, porque a minha hipótese é que tem uma correlação positiva, a gente tem uma correlação negativa, enfim. Mas se for negativo, esse número aqui já vai passar a ser significativo, aqui, porque então já tem uma significância, já tem
3 estrelinhas aqui, bem significativo, enfim, mas a gente em geral não mexe nisso, a gente sempre testa a hipótese das coisas estarem correlacionadas. Tá? Outra coisa que nós podemos pedir é o N. N é o número de sujeitos, no caso são 27, né? Nós estamos lidando com poucos sujeitos também, é mais difícil achar a significância com um número pequeno de sujeitos como o que a gente está trabalhando. E intervalos de confiança para 95%. Então, com 95% de certeza, vamos pegar essa correlação do Bolsonaro com o Haddad, qual que é essa daqui, né? Essa daqui, menos 912, tá? Então, com 95% de certeza, eu posso afirmar que ela está em 0,81 e 0,96. Com 95% de certeza, eu sei que ela é uma chance fortíssima, enfim, né? De uma correlação fortíssima negativa, assim. Dois se odeiam mesmo, assim, de treta, briga, né? Se odeiam, ódio. Então, isso reflete nessa correlação entre esses valores, né? Vocês devem ver na apuração de eleições, o candidato na margem de erro está entre tanto e tanto, então é mais ou menos a mesma coisa, assim. Agora eu não quero ter a certeza de 95%, quero ter a certeza de 99%, tá? Então o que acontece? Se eu fizer isso, eu vou ter que aumentar esse meu intervalo. Vamos esperar ele aumentar. Então foi de 0,76 até 96, quer dizer, ele não tem muito onde aumentar para cima porque já está quase batendo 1, mas ele aumentou aqui para baixo. Mas também, em geral, não se mexe nisso, ainda mais com uma. Não vou querer ter tanta certeza com uma amostra pequena, assim, a gente só tem 27 estados, né? Então não, ou unidades da federação, vamos fazer jus, eu já morei na única unidade da federação que temos hoje, que é o Distrito Federal, tá? Então essas são as coisas que a gente pode pedir. Com relação aos coeficientes de correlação, vou tirar toda essa informação aqui que está poluindo aqui um pouco a nossa tabela, tá? Com relação aos coeficientes de correlação, tá? Nós temos 3 tipos de coeficientes para podermos pedir. A correlação de Pearson, que é a que eu estou fazendo, tá? E não deveria, mas é a que eu estou fazendo, tá? Que é a nossa correlação paramétrica, tá? A gente usa para quando está trabalhando com variáveis intervalares, que no caso eu estou trabalhando variáveis intervalares, enfim, mas então não estaria tão errado assim. Mas geralmente com amostras pequenas e a coisa correta é usar para dados correlações não paramétricas para dados ordinais, tá? Então, mas quando tem amostras pequenas, geralmente a gente encara esse dado como ordinal e usa uma correlação paramétrica. E aí a gente tem 2 tipos, a correlação de Spearman e o tal de Kendall, tal B de Kendall, tá? Então a gente tem esses 2 tipos de correlação. O tal geralmente dá um número menor do que a correlação de Spearman, tá? E a correlação de Spearman também geralmente dá um número menor que a de Pearson, mas isso enfim, não é uma regra, tá? Mas de qualquer forma são 2 correlações não paramétricas. A correlação de Spearman, tá? Ela é a mais utilizada, é a correlação paramétrica mais utilizada. Assim. O tal de Kendall ele nem tem no SPSS. O tal de Kendall é bem pouco usado. Assim. O tal de Kendall, entretanto, tem alguns estudos mais recentes da área da psicologia quantitativa, vem apontando que o tal de Kendall ele é mais preciso que o Rod Spearman, mas o Rod Spearman é o mais utilizado, tá? Só se, embora o software tenha trazido essa letra grega Rho, assim, que para simbolizar o Spearman, na verdade a APA, American Psychological Association, que
as normas para publicação em psicologia vão recomendar colocar um R, que nem esse R minúsculo do Pearson, tá? A correlação de Pearson é só R. E a correlação de Spearman é o mesmo R com Szinho minúsculo subscrito. Ele fica meio que embaixo, assim, tá? Então, esse é o símbolo da correlação de Spearman. Então, eu recomendo... eu nem sei o que eu recomendo, assim, mas a correlação paramétrica seria a de Pearson para ser utilizada, e eu tenho utilizado o Rod Spearman por uma tradição, talvez, quando eu vou trabalhar com dados não paramétricos, tá? Dados que não têm essa questão de normalidade. Então, essa é a correlação, tá? As correlações que são oferecidas. E aí, para finalizar, a gente tem gráficos, e isso é a parte que eu achei mais linda do Jamov, assim, me apaixonei pelo Jamov por esse gráfico, eu achei um gráfico muito lindo, assim, que para apresentar em artigos que eu jamais, quer dizer, nunca diga nunca, mas eu não pretendo utilizar mais o SPSS para demonstrar uma matriz de correlação. A minha ideia é sempre demonstrar um gráfico desses, tá? Então vamos clicar em Plot Correlation Matrix, tá? Vamos clicar aqui, ele vai fazer o gráfico, vai pensar um pouquinho, tá? Porque é meio demoradinho mesmo. Eu deveria ter clicado antes enquanto eu estava falando, assim, agora não cliquei. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o nosso gráfico scatterplot, tá? Como é que era o nome dele em português? Pode ser diagrama de dispersão, mas tinha um outro nome que era mais esquisito que eu me esqueci. Tá. Então vai fazer o nosso scatterplot, assim. Então o que acontece? Assim, a gente tem o IDH com votos válidos, tá? A gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui Bolsonaro com o IDH, que tinha dado uma correlação positiva. Então olha aqui como sobe, assim. O que quer dizer assim? Quanto mais o Bolsonaro está aqui embaixo, aqui, ó. Quanto mais votos no Bolsonaro, maior o IDH. Ou é o contrário? Não, é o contrário. Essa é a linha esse é o percentual de votos de Bolsonaro e aqui é o IDH, tá? Então, quanto maior o IDH, mais votos em Bolsonaro, tá? Então, essa aí. E aí, aqui a gente tem uma linha que a gente chama de Best Fit Line, linha de melhor ajuste, que é a linha que ela tá. É a linha que melhor representa os pontos. Então, o que ele faz? A gente tem esse gráfico, é um gráfico estilo batalha naval, tá? Então, percentual de votos do Bolsonaro e IDH. Vamos pegar o do Alckmin, que tá aqui embaixo, aqui, ó, para ficar mais perto. Percentual do IDH e percentual de votos no Alckmin. Aqui nós estamos trabalhando com 2, 5%, foi um candidato menos votado, tá? Então, esse estado aqui teve um alto percentual de votos no Alckmin, pode ser seja São Paulo, que é a origem dele. Esse estado teve um alto percentual e é um estado de alto IDH também, tá? Esse estado aqui já tem um alto IDH e pouca gente votou nele, assim, foi menos gente que votou no Alckmin nesse estado. Então, cada bolinha vai representar um estado, a gente, teoricamente, eu não vou contar, mas a gente devemos ter 27 bolinhas, são 27 estados, mas não adianta contar, pode ser que tenha uma bolinha por cima da outra, a gente não vai ver que tem duas, tá? Então, a gente faz essa nuvem de pontos e faz uma reta que melhor representa todos esses pontos. Enquanto mais esses pontos se aproximam da reta, maior a nossa correlação. Quanto mais se distanciam da reta, menor o valor da nossa correlação. Então, esse é um gráfico bastante interessante, tá? Assim, para a gente apresentar uma maneira bem didática de apresentar
a correlação, porque já vai o gráfico de cada variável. Em vez de apresentar uma tabelinha com números, a gente coloca essa coisa com os dados. Enfim, então agora já cliquei nas densidades para ele fazendo. Então a densidade ela é individual de cada variável, sabe? Então tipo votos válidos, tá? Assim, tá? Votos em Bolsonaro, então a gente pode ver que é um candidato que teve mais densidade aqui uh, nos teve mais estados que votaram nele, então tem uma densidade maior para cá. O Haddad teve menos votos, então a densidade maior dele é para a esquerda. Ciro Gomes também teve menos, o Alckmin também tem uma densidade mais mais centralizada, assim, então tá, a gente vê onde é que está a concentração desses pontos, seria esses pontos são concentrados mais para a direita, mais para a esquerda, enfim, então essa é a ideia da densidade. E para completar, tem essa outra coisa que a gente pode marcar, que é estatísticas, para deixar bonitona a nossa tabela de correlações. Vamos ver quanto tempo que ele pensa, se ele me ajuda. Demorando muito, tá demorando muito. Bora! Trabalha aí, computador. Foi. Tá, tchau para vocês aqui. Então aqui a gente marcando nas estatísticas, aqui a gente vai ter o valor da correlação que a gente já viu na outra tabela, mas é para a gente conseguir saber o valor da correlação por meio de um número e não simplesmente olhando para um monte de bolinha, assim, de e tendo que interpretar onde é que elas estão, enfim, é complicado, tá? Então, tá, isso aqui é uma matriz, tá? Ela é uma matriz que então que a diagonal ela já é preenchida, a diagonal é sempre um dessa matriz de correlação. Então, como é sempre um, não precisa colocar, eles colocaram esse dado da densidade aqui para animar. E uma das diagonais dela também a gente não precisa saber, porque a gente só precisa saber essa diagonal dos valores aqui, tá? Sabendo a diagonal dos valores, a outra repete. Aí, e o que, que ele fez? Ele repetiu essa informação. Aqui a gente tem esse gráfico e uma correlação 30,38 aqui. 0,38. Então a correlação 0,38 ela fica desse jeito no gráfico. Essa correlação 0,05 ela fica desse jeito, uma linha quase horizontal. Essa aqui é uma correlação de 70, que é Bolsonaro com IDH, e aqui é IDH com votos, essa aqui, IDH com Bolsonaro, e aqui é Bolsonaro com IDH, então é essa aqui, tá certo? Essa aqui é a mais forte de todas, pelo jeito, aqui que é de 0,80 negativo, porque vocês podem ver que é uma curva caindo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender bem essa questão de correlações, como é que faz, tá? É importante ter uma base teórica do que é. Tá? Eu vou deixar alguns vídeos teóricos sobre correlação nas descrições do vídeo. Né? Então, eu espero que sirvam também para o estudo de vocês, para a compreensão dessa aula. Tá? E quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, não deixa nada, que de ódio já chega o que tem nessa base de dados, tá? E aí, vamos nos ver no próximo vídeo.